Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto um pouco diferente. É sobre o ex-agente da KGB, Mitrokin e Vasily Mitrokin e os arquivos de Mitrokin, né, em inglês chamados de The Mitrokin Archive. Vamos lá. Durante décadas inteiras, a KGB, que é o Serviço Secreto Soviético, do qual Putin fazia parte, o atual presidente da Rússia era um ativo, um asset, um agente da KGB, operou como uma máquina gigantesca, espalhando agentes, documentos e operações clandestinas pelo mundo. E aí, do nada, um único homem praticamente invisível dentro da própria instituição consegue registrar, copiar e preservar tudo isso. Esse homem foi Vasily Mitrokin. E o que ele deixou para trás é conhecido hoje como The Mitrokin Archive, talvez o arquivo de inteligência mais explosivo do século XX. A história dele começa de um jeito quase irônico. Mitrokin não era um super agente, não era um James Bond soviético. Ele era um arquivista da KGB, daqueles que lidam com papel, prateleira e poeira. Só que às vezes é justamente esse cara silencioso que vê tudo. Ele tinha acesso às informações que até generais não tinham. E ao longo dos anos começou a perceber uma verdade incômoda. Muita coisa dentro da KGB simplesmente não fazia sentido. O que era para ser segurança nacional virava perseguição política, o que era para ser defesa do Estado virava mecanismo de controle interno. Esse incômodo virou revolta e essa revolta virou coragem. Nos anos 1970 e 1980, Mitrokin começou a copiar secretamente milhares de documentos confidenciais da KGB. Mas como ele fez isso? Sem tecnologia moderna, sem pendrive, sem câmera digital, na unha, no dedo. Ele passava horas reescrevendo à mão trechos inteiros de relatórios, nomes, operações clandestinas, listas de agentes infiltrados em países do Ocidente. Tudo isso escondido na própria casa, enterrado no jardim em latas de leite, literalmente enterrado. Quando a União Soviética começou a colapsar no fim dos anos 80, a oportunidade apareceu. Mitrokin percebeu que, se ficasse ali, correria risco de vida e se tentasse entregar o arquivo para alguém dentro do próprio sistema, seria morto. Então ele tomou a decisão mais audaciosa possível. Procurou o MI6, o Serviço Secreto Britânico, e não foi fácil. A primeira tentativa foi até rejeitada, porque o pessoal da embaixada britânica achou que era só mais uma artimanha, né, um golpe soviético aleatório tentando chamar a atenção. Mas quando Mitrokin voltou com páginas e mais páginas de conteúdo, eles finalmente entenderam o tamanho da bomba. A operação para tirá-lo da Rússia foi cinematográfica. Em 1992, já com a União Soviética dissolvida, o MI6 organizou a exfiltração de Mitrokin e da família dele. Trouxeram também todos os cadernos, todos os arquivos, tudo que ele havia escrito ao longo de 20 anos. Quando os analistas britânicos abriram as caixas, perceberam que estavam diante de um tesouro histórico, o maior acervo já visto de documentos da KGB fora da própria KGB. E aí começa a parte mais interessante. O que havia dentro do arquivo? Tudo, de operações clandestinas na América Latina ao financiamento de movimentos no Oriente Médio, de tentativas de assassinato a redes de espionagem em universidades americanas, britânicas e alemãs. O arquivo revelava agentes infiltrados em partidos políticos, jornalistas que trabalhavam secretamente para Moscou, embaixadas que serviam como pontos de coordenação para a propaganda e até planos absurdos de sabotagem em larga escala, caso a Guerra Fria esquentasse de vez. Um dos casos mais famosos é o do agente italiano Farewell. A infiltração da KGB em partidos comunistas europeus e a espionagem intensiva na política da Índia. Outro capítulo curioso é a presença soviética na América do Sul. Segundo o arquivo, a KGB tinha interesse especial em países em crise política, usando a instabilidade como ferramenta de influência. Só que tem um ponto importante. O Mitrokin Archive não é apenas uma coleção de histórias de espionagem. Ele tem um retrato psicológico e burocrático da KGB. Mostra como a organização gastava recursos absurdos em paranoia interna, como se obcecava com dissidentes religiosos e intelectuais e como tentava controlar narrativas no mundo inteiro. Quando o arquivo foi divulgado, principalmente depois de 1999, com a publicação dos livros escritos em parceria com o historiador Christopher Andrew, muitos governos ficaram desesperados. Nomes apareceram, políticos, acadêmicos, escritores, diplomatas. Alguns negaram tudo, outros sumiram dos holofotes. E claro, a Rússia desacreditou o Mitrokin desde o início, dizendo que era invenção ocidental. Mas ao longo dos anos, diversas verificações cruzadas confirmaram o valor das informações. Mitrokin viveu o resto da vida discretamente no Reino Unido,
protegido, meio apagado do mundo. Morreu em 2004, nunca buscou fama, nunca subiu em palco, nunca tentou virar celebridade de inteligência. Ele só queria que a verdade viesse à tona e o que ele fez, de certa forma, um ato moral, expôs um sistema que ele acreditava estar errado, usando a única arma que tinha: papel, caneta e memória. No final das contas, a história do Mitrokin Archive é uma história sobre coragem silenciosa, sobre como uma pessoa comum, sem treinamento militar, sem glamour, sem poder, pode abalar uma das maiores estruturas de espionagem da história. E é também um lembrete de quanto arquivos, relatórios e documentos, essas coisas que parecem chatas e sem graça, podem carregar o tipo de verdade que muda países inteiros. E é isso, pessoal. Mais uma história diferente aí, pouco conhecida, que eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.